Sabe, uma das rivalidades mais antigas e importantes da história começou, acredite se quiser, antes mesmo do nascimento. Lá em Gênesis 25, a gente conhece a história de dois irmãos, Jacó e Esaú. O conflito entre eles, ainda no ventre da mãe, acabou definindo o destino de nações inteiras. Mas isso aqui não é só uma história antiga, não. É um verdadeiro quebra-cabeça sobre destino, sobre escolhas e sobre o que a gente realmente considera valioso. A grande questão que fica até hoje é: por que a tradição foi completamente quebrada? Numa cultura em que o primogênito recebia tudo, a bênção, a herança, o poder, por que o mais novo, Jacó, foi escolhido no lugar de Esaú? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de tudo. Então, a primeira pista para a gente desvendar esse mistério aparece antes mesmo de os irmãos nascerem. Ela vem como uma mensagem divina, sabe? Uma profecia que foi dada à mãe deles, Rebeca, e que já preparava o terreno para uma reviravolta e tanto. Vamos parar e pensar um pouco no quão chocante essa frase deve ter sido na época. O direito de primogenitura não era só uma formalidade, era a base da sociedade. Essa profecia não estava só prevendo o futuro, ela estava literalmente virando o mundo conhecido de cabeça para baixo. E para a gente entender o peso dessa profecia, primeiro a gente precisa compreender o valor imenso do que estava em jogo, da herança. Não era só sobre terras ou riquezas, não. O que estava em jogo era a continuidade de uma promessa divina. Tudo começa lá com Abraão. Deus faz uma promessa a ele, uma aliança, que deveria passar por uma linhagem bem específica. Essa promessa é passada para o filho dele, Isaque, que agora, por sua vez, precisa passá-la para um de seus filhos. A continuidade dessa promessa era, sem dúvida, o bem mais valioso da família. E isso aqui mostra bem o quanto essa linhagem era exclusiva. Olha só, Abraão teve muitos outros filhos, incluindo os da sua esposa Quetura e os 12 filhos de Ismael, que se tornaram líderes de suas próprias tribos. Mesmo assim, o texto bíblico deixa bem claro que eles foram enviados para longe, tudo para preservar uma única e escolhida linhagem da promessa, através de Isaque. Então vamos lá, vamos para o centro da nossa história. Os dois rivais, nascidos já em conflito dentro do ventre, representando o futuro de duas nações inteiras. O contraste entre eles não podia ser maior, né? De um lado, temos Esaú, o homem do campo, ruivo, impulsivo, movido pelo instinto. Do outro, Jacó, o homem das tendas, quieto, calculista. Seus nomes e até o jeito como nasceram já pareciam anunciar o conflito que definiria seus descendentes. A rivalidade deles chega num ponto crítico, num momento que à primeira vista parece simples, mas que tem um significado profundo. Uma negociação que mudaria a história para sempre, feita em troca de uma simples refeição. A cena é armada com perfeição. Esaú, o homem físico, está no seu limite. Ele está exausto, movido por uma necessidade básica, imediata, a fome. O pedido dele é impulsivo, urgente, e Jacó, o homem tranquilo e estratégico, vê ali a sua oportunidade. Ele oferece o ensopado, mas por um preço, o direito de primogenitura de Esaú. E aqui está o ponto-chave de tudo. Essa frase final do texto revela o verdadeiro sentido da história. A questão não é Jacó enganando um irmão faminto. A questão é Esaú desprezando, ativamente, algo sagrado e de valor eterno em troca de uma satisfação momentânea. A escolha foi dele. Isso nos leva, então, à resposta teológica para o nosso mistério. A escolha de Jacó, em vez de Esaú, não se baseia em quem era melhor ou mais merecedor. Ela revela um princípio divino que aparece em toda a narrativa bíblica. Esse princípio é chamado de eleição soberana. Basicamente, ele diz que a escolha de Deus não segue as nossas regras humanas de mérito ou de status. Jacó não foi escolhido por ser moralmente superior. Longe disso. Ele foi escolhido para cumprir um propósito divino, um plano que já estava traçado antes mesmo dele nascer. E a escolha de Jacó não é um caso isolado, sabe? Faz parte de um padrão que se repete ao longo da história. A gente vê isso de novo com Davi, o pastor mais jovem que foi escolhido como rei no lugar de seus irmãos mais fortes. É esse tema de Deus escolhendo o improvável, o humilde, o inesperado. Um padrão que, segundo a fonte, vai culminar na figura de Jesus. Séculos depois, o apóstolo Paulo vai refletir sobre essa mesmíssima história. Ele usa a escolha de Jacó sobre Esaú para argumentar que a verdadeira linhagem de Deus não é meramente física ou de nascimento, mas sim espiritual, baseada na promessa de Deus. Então tá,
Mas o que essa história antiga sobre um ensopado de lentilhas pode nos ensinar hoje? As lições são, na verdade, muito relevantes para as nossas próprias escolhas. A história de Esaú serve como um grande alerta sobre o perigo de trocar aquilo que é eterno por um prazer que passa rápido. Ela nos força a olhar para nossa própria vida e perguntar o que nós realmente valorizamos. E essa é a pergunta que a história de Jacó e Esaú deixa pra gente. No mundo de satisfação instantânea, qual é o nosso ensopado de lentilhas, aquilo que nos tenta? E qual é o nosso direito de primogenitura, aquele valor inestimável que a gente nunca deveria vender? Essa é a reflexão que fica.